É oficial, Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. A informação de agora acabou de confirmar. Ele já vai ser apresentado ao elenco amanhã e já comanda a equipe na estreia da Libertadores. Vamos ver todas as informações no vídeo agora. E Dorival Júnior que gravou um vídeo de despedida para Fiel, que a gente também vai trazer no vídeo agora. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre e deixa nos comentários. Aprovado Fernando Diniz no comando do Corinthians ou você gostaria de outro nome? Deixa aí nos comentários, bora pro vídeo. É que para o lugar do Dorival será Fernando Diniz, o treinador do Corinthians. E aí? O pacote todo, Vessar. Vamos lá, em relação à saída do Dorival, eu acho bastante justa, não é nem só justa. São 9 jogos sem vencer e mais do que 9 jogos sem vencer. Pelo menos em 7 deles sem jogar nada. Nada. É muita coisa. É um tempo muito grande. O Corinthians não ganha desde fevereiro. Nós estamos em abril. E vários, a imensa maioria desses jogos, de não conseguir fazer o goleiro adversário sequer trabalhar. Um time parado, estático, sem ideias, sem agressividade, passivo o tempo inteiro. Alguma coisa travou. Simplesmente o trabalho parou. Ele usa o termo, Marcelo Passos, bateu no teto. Pode ser esse, pode ser outros. Simplesmente a coisa não ia mais acontecer. Porque, eu não sei te explicar, não tem um motivo único. Eu não acho que tem um motivo único. Sim, o time simplesmente parou de jogar. E não é um jogador, não são 2, não são 3. Todos. Do goleiro ao ponto esquerda, como dizia antigamente. Então, eu acho que a demissão dele é justa. Um time que não consegue mais propor nada, que não consegue ter uma ideia de jogo. O Dorival deixa o Corinthians, sim, com os 2 títulos. Um deles nacional, que o clube não conquistava há muitos anos, né, desde 2017. Isso daí a gente jamais vai poder esquecer. Eu acho que o torcedor do Corinthians não vai esquecer. Mas ele deixa o Corinthians também com uma das maiores sequências sem ganhar do século e com o pior aproveitamento de um treinador na Neoquímica Arena desde que a primeira pedra foi colocada no estádio, desde 2014 na inauguração. São 12 anos, passou muito treinador ruim, hein? Teve pandemia, sem torcida na arquibancada e ninguém teve o aproveitamento em casa que ele teve. Então são coisas que você não dá para ignorar. Aí junta tudo isso que um torcedor que a tampa estourou. A tampa claramente da panela estourou. E aí você não tinha nem sequer mais o ambiente do torcedor para tentar sustentar. E eu estou muito tranquilo para falar, eu avisei aqui na sexta-feira. Se não ganhar, a arquibancada vai reagir e ele vai ser demitido. E eu ficarei muito surpreso se ele der o treino na segunda-feira, se isso acontecer, porque eu vou repetir, tá para nascer o cidadão que vai se tornar presidente do Corinthians e que a arquibancada vai dar um veredito e ele vai contra a arquibancada. Então, quando eu vi 44, 45 do segundo tempo, como eu também falei que aconteceria na sexta, as baterias começando a descer, porque os jogadores, quando acabasse o jogo, iam até lá para agradecer, enfim, é um ritual meio normal. E ali era hora de ouvir. E os caras desceram com as baterias para que os jogadores ouvissem o protesto. Não só satisfeita a torcida, foi na porta da Radial Leste, da entrada do ônibus e dos carros dos jogadores. E ali era uma questão só de minutos até o anúncio da saída do Dorival. Fiel, Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. Notícia de agora, notícia urgente. O treinador assume aí após a saída de Dorival Júnior, depois da derrota para o Internacional pelo Brasileirão. Vamos ver as informações aqui agora. Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians após uma negociação bem rápida aí com a diretoria. Ele vai substituir Dorival, que foi demitido ontem. O treinador será apresentado ao elenco nessa terça, amanhã, dia 7, e já vai comandar a equipe na quinta-feira, no dia 9, na estreia da Libertadores, Fiel, contra o Platense,
fora de casa, lá na Argentina. O contrato vai até dezembro de 2026, pelo menos isso a diretoria colocou o pé no chão, tentando se proteger para possíveis multas astronômicas num caso de uma rescisão aí com o treinador. Já tem que pensar nisso, né, Fiel? O Diniz terá a missão de recuperar o desempenho da equipe, que vive momento irregular na temporada. O principal desafio é melhorar a produção ofensiva. O time marcou apenas 5 gols nos últimos 9 incríveis jogos e atualmente está na 16ª posição do Brasileirão, apenas uma acima da zona de rebaixamento, com 10 pontos somados em 10 jogos. Em 30 possíveis, 10 pontos. O calendário da temporada ainda incluirá a Copa do Brasil e, claro, a Libertadores. E aí, Fiel? Fernando Diniz, novo técnico do Corinthians. Gostou do nome? Não gostou? Aprova, não aprova? Qual outro nome você gostaria de ver como treinador do Corinthians, caso não tenha gostado da notícia de Fernando Diniz? Deixa aí nos comentários. Dorival Júnior gravou um vídeo de despedida para a fiel torcida que a gente vai trazer no final do vídeo. Vamos voltar com o Vessone, mas fica até o final. Bora pro vídeo. Então, assim, muitas vezes a gente critica diretorias porque é precoce, que a gente acredita que as diretorias estão tirando o deles da reta e tudo mais. Nesse caso, sinceramente, eu não vejo isso. Eu vejo como uma atitude correta, necessária, precisava ser feito, não tinha mais como sair daquele marasmo, entrou numa bolha que parecia não sair mais e que algo precisa ser feito. Você vai mandar os 40 embora ou vai mandar um e vai tentar um novo comando? Como sempre acontece em qualquer parte do Nepal ao Brasil, qualquer parte do mundo no futebol, é mais fácil tirar um do que tirar os 40 jogadores. É óbvio que a partir de agora a cobrança vai em cima dos caras também. Hoje no CT, amanhã no CT, não duvido que vai aparecer torcedor, como já foi lá na porta da saída dos carros. Hoje eu não duvido que possa aparecer ou amanhã no CT, porque os jogadores agora, o motivo ou o culpado saiu, só que os outros vão ficar lá. E agora é com eles também um pouco, numa semana que tem estreia de Libertadores e Derby, uma semana super importante. Então, de verdade, respeito à história do Dorival, respeito a essa passagem dele, que é marcada, sim, pelos 2 títulos nacionais, um troféu nacional e um título grandioso nacional, mas um aproveitamento desse, 9 jogos sem ganhar, a torcida já sem qualquer tipo de empatia com o treinador, qualquer dirigente faria, e eu faria a mesma coisa. Em relação ao próximo, desde ontem à noite abriu-se um leque com uma prioridade: rapidez. O Corinthians se apresentou hoje à tarde, treina amanhã, treina quarta de manhã e embarca para Buenos Aires. Com esse lance das licenças, tem que ter licença própria, participar de competição Conmebol. Não é qualquer auxiliar que você coloca lá, e nem os auxiliares normalmente não tem. Nem o técnico do Sub-20 tem a licença Pro, que é o que vai dar o treino agora pela tarde. Então você teria que pedir uma autorização da Conmebol para dizer, olha, ele se matriculou para tirar a licença, me dá aqui uma autorização extra para ele poder ficar no banco e assinar a súmula. Então a prioridade é a corrida, a prioridade é correr para ter um treinador, para que esse treinador possa viajar na quarta-feira para Buenos Aires. E aí, quando você tem uma prioridade como essa, se você tivesse uma data FIFA, tivesse 15 dias, não é o caso. Você parte para aqueles que estão mais próximos e estão desempregados. Porque se você for tentar tirar alguém que está empregado, esse cara vai ter que conversar, vai ter que rescindir, o clube vai querer a multa e aí vira uma confusão. Então você já dá uma restringida boa. Quem são os desempregados? Não é só desempregado. Que conhece o nosso futebol, que conhece esse calendário maluco, as viagens, como é a rotina, os adversários, e aí você dá uma restringida a mais. E aí sobra os nomes que estão sendo falados. O Corinthians tem no Diniz claramente a sua prioridade, tem uma negociação aberta, ou pelo menos já o staff dele já sabe que o Corinthians quer e que tem interesse, e aquela coisa. Você liga, fala, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Se eu não me engano é o Bertolucci, né? Para variar, é o Bertolucci, o empresário dele, esse é o maior monstro sagrado que tem entre todos os empresários brasileiros. E aí o staff já sabe que o Corinthians quer e já sabe o quanto. Foi lá e aí, quanto você quer? Abriu uma negociação. Se tem outros nomes, já se fala também na possibilidade do Silvinho, como uma espécie de plano B.
Não está um nome sacramentado, mas claramente o Diniz, nos bastidores, é aquele que está na prioridade, é aquele que está com uma tentativa mais forte. Eu acho que ele tem uma rejeição, não da torcida do Corinthians, mas é uma rejeição de parte de todas as torcidas brasileiras. Se viesse para o Palmeiras, tem uma parte da torcida do Palmeiras que teria, a do São Paulo tem uma parte que teria, a do Santos a mesma coisa. É um jeito natural, pelo jeito dele de ser, fora de campo, dentro de campo, ele vai ter isso. Não vai ter unanimidade diante do Diniz. Como também, certamente, não vai ter do Silvinho, não vai ter do Tite, não ia ter de ninguém. E aí a diretoria vai tomar a sua decisão. O Diniz é um cara que fez base futsal no Corinthians, tem lá uma história, passagem rápida como jogador profissional, inclusive no Corinthians também, é morador da Zona Leste, está lá na casa dele, na Zona Leste, ele pegar uma avenida lá, 2 avenidas, ele chega no Parque São Jorge para assinar, e mais 3 avenidas ele chega no CT. Então ele está do lado ali, é tudo muito mais simplório de você resolver, e tem todo esse pacote de Diniz que a gente sabe como que é dentro e fora, dentro de campo e tal, que aí depois eles podem falar melhor e analisar melhor. Mas sinceramente eu acho que era algo para acontecer. Depois de ontem, quando você tem um jogo que você não chuta uma bola praticamente no gol, que você não consegue fazer quase nada, 9º jogo sem ganhar, não tinha outro caminho a não ser a demissão. Muito bem, daqui a pouco eu vou querer ouvir de você como que a torcida do Corinthians ouve o nome do Fernando Diniz. Mas antes, Massa, vamos lá. Caiu o Dorival. O Corinthians, no seu modo jogar por empreitada, eu quero esse jogo, eu quero aquele jogo, durou até quando a água começou a bater no queixo, com o Campeonato Brasileiro ruim e a zona do rebaixamento chegando. E aí, 9 derrotas, meu amigo. Aí não dá pro Dorival, pra ninguém. 9 sem vencer, né? Cara, acho que tem um contexto no Corinthians que é maior do que essa questão dos 9 jogos, né? Tem um desgaste do Dorival, dizendo que não tinha indicado o jogador que o Memphis pediu para contratar. Tem a instituição que não liga para o Campeonato Brasileiro, que investe 1.600.000 para esses mesmos caras que estão lá pressionando o jogador para ir ganhar um diploma, e acho que isso é mais importante que o Campeonato Brasileiro. Troca a rodada, pede, faz ajuste, larga o Campeonato Brasileiro para depois, e aí você vai ver o Campeonato Brasileiro, você está hoje por pontos perdidos na zona do rebaixamento. A sorte do Corinthians é que a Chape está ali, ela tem um jogo difícil contra o Bahia, lá em Salvador, esse jogo a menos que tem a Chapecoense, né? Então, não é só a questão dos resultados, é a que impera, que fala por si, né? De fato, com 9 jogos sem vencer, seria bem complicado manter qualquer treinador. Acho que o diagnóstico, o trabalho bateu no teto, ele é claro. Inclusive na coletiva passada, o Dorival já tinha ali deixado claro que ele fez tudo que podia no tempo de parada, achava que o time ia melhorar e o time não melhorou. Então, cara, tá na conta dos jogadores e do dono do Corinthians, que se chama Memphis. O treinador tem que ser o Memphis. Tem que colocar o agasalho laranja na calça, a camisa do Corinthians em cima, e ele tem que ser o treinador do Corinthians. O Memphis aceita o Diniz? O Memphis vai fazer o trabalho que exige o Diniz em campo? Ou ele vai estar em campo, ou ele vai estar pensando na Copa, enfim. Esse é o retrato do Corinthians que eu venho falando aqui há algum tempo, que é assim que as coisas estão funcionando lá, né? Então, aí você não tem 1 milhão para contratar o jogador da Portuguesa, não teve lá 1 milhão para trazer o Alisson, recuou, não vai, não tem goleiro reserva. Lembrando que o Corinthians vai fazer um jogo, pelo menos, um jogo já está garantido sem o goleiro. Se ele for para a Copa do Mundo, a última rodada do Brasileiro antes da parada vai ser depois da convocação, os jogadores já vão ter se apresentado. Então, não me espanta, não me deixa nem um pouco assim espantado. Agora, o que me espanta é ser o treinador o Fernando Diniz, cara. A gente deve ter aí, se não tiver, a gente pode ver os números dele no Campeonato Brasileiro, cara, nos últimos times que ele dirigiu no Campeonato Brasileiro. Eu sempre falo aqui, defendi o Diniz na seleção porque achava que o Brasil precisava de um trabalho mais autoral, de alguém brasileiro que pudesse fazer algo diferente. O Diniz tem uma coisa que eu acho muito legal. Ele é um cara super honesto, é um cara... o trabalho dele é honesto e ele é um treinador corajoso, certo? Corajoso. Ele vai fazer o Corinthians jogar do jeito dele.
Agora resta saber como que a comunidade, como que o torcedor corintiano vai aceitar isso, sabendo que em alguns momentos o resultado não vai vir. O Corinthians vai jogar bem, vai perder um monte de chance e o resultado não vai vir. Não é um treinador para dar resultado rápido, é um cara que precisa de tempo. Até aí, você pode entender que nós vamos ter 47 dias sem futebol no Brasil, mas boa parte desses 47 dias os jogadores vão estar de férias, vão estar parados. Não é que vai dar 47 treinos. Lá, né? Tem muito jogo até lá, tem 16 partidas. Exatamente, então é jogo atrás de jogo e eu acho uma incógnita, acho uma loucura contratar o Diniz. Eu iria firme no Galhardo, já que a direção quer um treinador grande, quer um treinador que seja maior do que os jogadores que estão em campo. O Galhardo está desempregado, eu iria firme no Galhardo, acho que teria alguma chance de dar certo, mas com o Diniz é mais complicadinho, viu? Colocamos aqui uma enquete para você agora, quem deve assumir o comando do Corinthians, Diniz, Tite, Silvinho ou outro, você pode votar aí. Mas vamos lá, o Marcelo Paz, Arnaldo, falou, o trabalho do Dorival chegou no teto. E aí podemos falar um pouco sobre o Dorival e o trabalho dele no Corinthians. Olha, coloca os números aí. Só antes do Arnaldo, eu lembrei agora de uma coisa. O Marcelo Paz é o responsável, um dos responsáveis pelo crescimento do Fortaleza. Mas depois que ele demitiu o Vojvoda, nossa, o Renato Paiva foi treinador do Fortaleza, acho que 30 dias, 10 ou 12 jogos. Cara, ele foi muito mal no final, quando o Fortaleza caiu. Então é bom deixar isso claro, porque ele é um bom dirigente, é um dos melhores da nova geração, é um cara antenado, é um cara que sabe o que faz. Agora, eu não entendo como ele ainda permanece no Corinthians, sendo constantemente desautorizado pela direção. Eu sinceramente não entendo. Né? Essa é uma outra questão importante. Olha os números do Dorival aí, 63 jogos com 25 vitórias, essa é a comparação 25 com 26, né? É o total contra só o ano de 26. Então ele tem 63 no Corinthians, só que esse ano 20. Alô, fiel torcedor corintiano. Em razão de tudo acontecido no dia de ontem e não tendo a oportunidade de me dirigir até vocês, estou passando para fazer e deixar aqui um agradecimento especial, de coração, a tudo que nós vivemos ao longo desses últimos 11 meses. Foram momentos únicos e marcantes. Aquilo que nós vimos em dezembro de 25, lá dentro do Maracanã, e principalmente a invasão a Brasília, em fevereiro de 2026, foram momentos únicos e especiais, que com certeza ficarão marcados no meu coração para o resto da minha vida. Procurei agir com toda a transparência possível em todos os momentos que me dirigi a vocês. Lutei e defendi com todas as minhas forças os interesses do Corinthians. Vivemos o pior momento da história do clube. E mesmo assim, com a união, com as forças que comissão técnica, jogadores e principalmente a torcida nos mostraram, nós conseguimos entregar 2 grandes títulos nacionais ao Corinthians. Em dezembro, próximo ao Natal, fiz uma ligação ao presidente Osmar Stabile, colocando à disposição para que fizéssemos um acordo amigável, até porque eu não havia sido contratado por ele, nem tampouco pelo futuro diretor de futebol que viria a assumir o clube. Então eu me sentia na obrigação profissional de poder estar ali, me deixando à vontade para a tomada de uma posição. Naquele momento o presidente me posicionou que nós iríamos até o final do seu mandato. Sabendo que nós teríamos um ano muito difícil, 4 competições sendo disputadas, eu realmente fui insistente em muitos momentos, até porque eu precisava ter um elenco um pouco mais complexo, um pouco mais composto, um elenco que nos dessem opções de podermos estar mexendo ao longo da temporada. Fui sim insistente em algumas contratações que para mim seriam muito importantes e pontuais, até porque nós perdemos do ano anterior para esse 11 elementos e trouxemos apenas 7. Então eu brigava
pela melhor condição do clube, em razão de termos competições muito importantes a serem disputadas ao longo do ano, com um nível de exigência ainda maior e que com certeza nos trariam mais e mais dificuldades. Contudo, deixo não só um legado técnico e financeiro com as conquistas, mas o principal, o aparecimento, o surgimento de jovens promessas das categorias de base. Pontuei a diretoria que, se vendidos no momento certo, com certeza seriam as maiores vendas do clube nos últimos tempos. Entendo o momento que estávamos passando, porém reitero a confiança nesse grupo de atletas, pois eles têm condições de alcançarem grandes resultados ainda esse ano. Quero deixar aqui um agradecimento especial ao presidente Osmar Stabile, uma pessoa muito responsável e muito humana, a toda a comissão técnica, ao grupo de atletas em especial, aos funcionários do clube que nos receberam de uma maneira muito amistosa e familiar. Criamos dentro do centro de treinamento um ambiente não só profissional, mas acima de tudo de pessoas que se respeitam e se gostam. A você, fiel torcedor, o meu muito obrigado. Vocês fazem a diferença. Fiquem com Deus.